Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso Psicologcast. Esse é um episódio que vai ser muito bacana para a gente, tenho certeza que vai contribuir demais para todos vocês. Eu sou Henrique Tucci e vou estar com vocês aqui, junto com a Juliana, no episódio que vai ter muito sobre cérebro, sobre comportamento, sobre evolução e muita história, né, Ju? É isso aí. Olá, pessoal. Então, bem-vindos a mais esse episódio do Psicologcast. Eu sou a Juliana Setem e hoje eu tenho a honra e o prazer de apresentar para vocês o Silvio Morato de Carvalho. O Silvio, ele é psicólogo formado pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP de Ribeirão Preto. O Silvio ele tem mestrado e doutorado em farmacologia pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP. O Silvio defendeu a livre docência em 1997. Ele é professor titular aposentado da Faculdade de Filosofia. E hoje em dia ele ainda continua como professor e ele é professor sênior do curso de Psicologia da Faculdade de Filosofia aqui da USP de Ribeirão Preto. E o Silvio tem uma experiência vastíssima na área da psicologia, com ênfase na psicobiologia, né? Onde ele sempre estudou temas como comportamento exploratório, modelos animais de ansiedade, como labirinto em cruz elevado, e efeitos de drogas sobre esses efeitos, sobre esses modelos. E o mais importante do currículo do Silvio é que o Silvio foi meu querido orientador de mestrado e doutorado. Então, Silvio, brigadíssimo pela presença, por ter vindo aqui hoje conversar um pouquinho com a gente no Psicologcast. Seja bem-vindo. Obrigado. Estou aqui com muito prazer de te rever, o que não é muito frequente, né? Então, para mim, está sendo muito bom estar conversando com vocês dois aqui. Que bom. Ô, Silvio, queria que você começasse a contar um pouquinho para a gente sobre a sua trajetória, né? Ixi! Como que um dia você escolheu fazer o curso de graduação em psicologia? Tem uma história por trás. Eu comecei trabalhando muito cedo. Eu comecei quando eu tinha final dos 15 anos para 16 anos de idade. E fui treinado, muito bem treinado, aliás, em ensino de inglês. E aí eu comecei a me interessar por outros idiomas e acabei até estudando alguns aí. E trabalhei com aula de inglês durante uns 20 e tantos anos. Me sustentei com isso. Numa certa altura, o meu colega de quarto numa pensão fazia ciências econômicas. E eu queria fazer uma faculdade, então eu fui fazer ciências econômicas. Entrei aqui no Lacerda e fui até o quarto ano. Quando faltava alguns meses, acabou meu dinheiro e eu não pude mais bancar o curso de Ciências Econômicas, aí eu desisti. Passou mais um tempo, alguns anos, e eu fiquei sabendo que o vestibular da Faculdade de Filosofia daqui não tinha exames de conhecimento. Então, eu falei, eu não preciso fazer cursinho. Aí eu fui lá, direto, prestei o concurso e eram só testes de psicologia, das mais variadas naturezas. E aí eu acabei passando, em terceiro lugar, aliás, eu fiquei sabendo depois. Qual é que era a turma? De 1966. E na época nós tínhamos... Mas a de 66 era o quê? A terceira, quarta, quinta Terceira. turma? Terceira turma da psicologia da USP de Ribeirão. Isso. E na época, o primeiro ano era chamado de propedêutico. Então era um ano no qual se estudava biologia, química, matemática, física, psicologia. E era um curso assim onde as pessoas acabavam tendo que fazer, mas podia, como eu que trabalhava, fazer dividido pela metade. Então, a faculdade tinha um programa que eu poderia ficar lá 10 anos, ao invés de ficar 5, e terminar o curso de psicologia. Bom, no fim eu acabei dando um jeito e no segundo ano eu já fiz as disciplinas da metade do primeiro, mais as do segundo, e ainda consegui trabalhar dando aula para me sustentar.
E assim foi até terminar o curso. Quando eu terminei, eu tinha um interesse muito grande em psicologia clínica. E fui estagiar em Campinas, num hospital psiquiátrico, com o Antônio Reis Villa-Lobos, que era o psiquiatra lá, que tinha contato com outros psicólogos que estavam usando as técnicas da chamada psicologia comportamental, que era a que mais me atraiu ao longo do curso de psicologia. Eu trabalhei com ratos e adotava como teoria essa psicologia comportamental. Lá no hospital, a gente fazia a mesma coisa com os pacientes. E tinham resultados assim muito interessantes lá no hospital. Aí eu resolvi que ia ser psicólogo clínico. Depois de clinicar 2 anos lá no hospital, eu voltei para Ribeirão, mas não tinha onde. Aí eu não consegui montar uma clínica para dar início a trabalhos e, em conversa com os meus amigos da universidade, surgiu assim: por que você tem interesse em estudar ansiedade, controle da ansiedade, por que você não vai fazer pesquisa com isso? Mas aqui não tem psicologia. E nessa altura a gente costumava ir assim, em reunião de amigos, etc., e tinha um dos participantes, era o professor Greff. Então o Greff sugeriu: por que você não faz farmacologia e estuda comportamento? Tá bom. Então, meu compadre Isaías Pessotti virou meu orientador de mestrado e estudamos uma teoria de ansiedade que o Isaías estava desenvolvendo na época. Resultou no meu mestrado e, claro, por influência do Greff, usamos drogas nesse trabalho. E quando terminou, eu acabei sendo aceito no laboratório do professor Greff. Então, além de mexer com ansiedade e droga, eu tive que aprender alguma coisa de sistema nervoso. Então, foi um tal de operar rato e implantar eletrodos e essa coisa toda. Mas o interesse continuou o mesmo, em ansiedade, medo, o controle disso, quais são os mecanismos que estão por trás dessas respostas comportamentais. E assim eu terminei o doutorado. Findo o doutorado, abriu uma vaga na faculdade, 2 anos depois. Só que eu não parei de trabalhar com os ratos. Então eu continuava frequentando o laboratório, apesar de não estar contratado, não era mais aluno, não era nada, eu era um cidadão interessado em trabalhar com os ratos. Tinha lá minha coleção de ratos, meu equipamento, que não era meu, era do Isaías, e eu continuei indo lá. Esse continuar indo lá significava trabalhar, ir lá de sábado, domingo, então testar os animais todos os dias. E isso acabou me valendo, porque num dos concursos, o primeiro que teve, assim, que eu entrei, me candidatei, um dos professores de lá, que também era do mesmo laboratório, ele, na hora da discussão, ele argumentou: mas espera, o Silvio está lá sábado, domingo, é o único cara que está no laboratório todos os dias. E esse foi o argumento que acabou convencendo, eu fui contratado. Então, estou lá desde então, desde 79. Só uma coisa, antes eu queria só fazer um parênteses, porque muita gente está assistindo a gente, são alunos aí de graduação, e às vezes não conhece. A gente falou de 2 nomes aqui, precisamos só contextualizar: professor Greff, professor Pessotti. Sim. Professor Pessotti, Isaías Pessotti, foi alguém que eu conheci na casa de uma colega do primeiro ano da faculdade. Ele estava recém-chegado da Itália e tinha sido contratado, vejam só, um psicólogo psicólogo comportamental, contratado no departamento de genética da medicina, porque o Dr. Kerr, que era o chefe do departamento, virou para o Isaías e falou assim: Isaías,
eu preciso de um teste de inteligência para abelha. Dr. Kerr das abelhas. Dr. Kerr das abelhas. E o Isaías trabalhou com abelhas. Quer dizer, ele que estava acostumado a mexer com ratos, etc. Se bem que na Itália ele trabalhou também num hospital psiquiátrico. E aplicando as técnicas de psicologia comportamental. Com as abelhas, ele inventou uma alavanca para a abelha pressionar. Era uma coisa muito delicada, que a gente chegava perto e assoprava a alavanca, ela acionava. E a abelha nem precisava disso tudo, porque ela desenvolveu uma técnica de apertar a alavanca. A própria abelha inventou isso, que ao invés de usar a patinha da frente e puxar a alavanca, do jeito que o Isaías ensinou, ela passava por cima da alavanca e com aquela pata maior que ela tinha, ela dava uma apertada na alavanca. O Isaías repetiu com a abelha a maioria dos estudos experimentais feitos com rato. Infelizmente, ele tinha uma birra com o inglês, então acabou não publicando tudo que ele fez. Mas ele fez assim um serviço quase completo no estudo do comportamento da aprendizagem em abelhas. O professor Greff, Frederico Guilherme Greff, era também um dos que costumava se reunir com a gente nos fins de semana, nas festas, etc. E foi quem sugeriu para eu fazer a pós-graduação em farmacologia, e ele trabalhava com partes do sistema nervoso e a sua contribuição nos comportamentos de esquiva e de medo, essa coisa toda. E eu entrei trabalhando com vamos dizer assim, uma fibra, a matéria cinzenta periaquedutal dorsal, que a parte ventral estava no controle de dor e outras coisas, e a parte ventral no controle de medo e ansiedade. E fizemos, então, uma pesquisa na qual eu aplicava choques elétricos no animal e depois estimulava esses eletrodos para ver o que acontecia, mas o trabalho foi, em grande parte, feito com drogas. Aí eu testei todos os tranquilizantes, barbitúricos, e por minha conta, quando o Greff foi fazer um estágio na Inglaterra, eu acabei testando umas drogas que ele não tinha combinado com ele e acabaram fazendo parte assim com estimulantes como anfetamina, e tudo isso alterava o comportamento dos animais. Então eu peguei essa experiência com os animais. Quando eu fui contratado mesmo, aí eu comecei a entrar em contato com outros docentes lá. O falecido professor Luiz de Oliveira foi um deles, que, aliás, tinha sido meu professor no primeiro ano. Isso que eu queria saber, quem foram seus professores de graduação? Que me ensinou a trabalhar com animal, ele dava aula de psicologia experimental. Ele já dava aula de experimental, Luiz, desde o começo, então, do curso? Desde o começo. Ele veio de Brasília, foi contratado como, não como professor, ele foi contratado como alguém para cuidar dos animais. E aí acabou se entrosando e prestou concurso e virou professor. Uhum. Tinha o José Carlos, que agora está em Manaus, eu acho. E foram as pessoas assim com quem eu mais tive contato. Agora, ao longo do curso, eu tive um professor muito, muito importante na minha criação, vamos assim dizer, que foi o professor Savaia, que foi quem me ensinou táticas de pesquisa. Era um homem gigantesco, uma voz potente. Quando ele dava assim, na sala de aula, o pessoal ficava até meio assustado. Mas tinha um pique para ensinar coisas de pesquisa. Foi lá que eu acabei vendo a diferença entre inferência e observação. Então, isso era fundamental na área que a gente estava, mas na biologia, pelo visto, também, porque ele trabalhou isso durante semanas no curso que ele deu para nós no primeiro ano.
que, aliás, nem era ele o professor contratado. O professor contratado era a esposa dele. E ele estava fazendo aquilo porque ele gostava de contato com alunos de primeiro ano. Foi onde eu também peguei esse gosto por contato com aluno e, sobretudo, os mais iniciantes. Então, o que mais? Quem estava na sua turma? Assim, a Mara da sua turma? A Mara era da outra classe. A Vera... Aí ficou da minha turma. A Vera da quarta turma. A Vera da quarta. É isso. A Miriam Viana, que é uma psicanalista, era da segunda ou primeira. Então, assim, que acabaram virando meus amigos, e a Mara, minha esposa, eram esses. O resto eu perdi de vista, não sei mais o que estão fazendo, que fim levaram. Mas, continuando aí a minha trajetória, quando eu acabei entrando nessa história de sistema nervoso, estudar a ação de certas áreas nas respostas, mas sempre com medo e ansiedade, que era o meu grande interesse, eu acabei caindo na teoria da evolução, meio que aos tropicões, por influência, em grande parte, de um grande amigo que é o Fernando Zuccolotto, que é professor aposentado do Departamento de Biologia. E a gente tinha aquele costume de sair da faculdade lá para umas 5h15, 5h30, parar no Bar do Vicente, tomar uma cerveja antes de ir para casa e conversar. O Bar do Vicente era uma espécie de púlpito onde todo mundo expunha seus problemas, punha os seus interesses de pesquisa. Eu vi muita pesquisa boa nascer ali na mesa do boteco. Muito problema difícil de resolver, ser resolvido por sugestão de alguém que estava ali ouvindo essas coisas, e, com isso, teoria da evolução. Aí a coisa começou a complicar, no sentido de que a gente sempre, no laboratório, meus alunos trabalhavam, você se lembra disso, né? Trabalhavam com ansiedade, medo, respostas punidas ou modelos de ansiedade, e por aí a coisa vai. Mais recentemente, a gente acabou tentando ver se essas características são herdadas. E fizemos alguns estudos, um deles, infelizmente, nunca foi publicado, e a gente cruzava animais testados em aparelhos, em aparatos para medir a ansiedade. Um deles é o labirinto em cruz elevado, que são duas tábuas cruzadas na forma de um sinal de mais. Uma das tábuas tem paredes e a outra não tem. Isso está elevado do solo a uns 50 centímetros e a gente solta um rato ali no meio e ele tende a ficar próximo às paredes. Então, o uso de drogas ansiolíticas faz com que eles se aventurem pelos braços abertos e coisas assim. Esse é um tipo de aparelho. O outro aparelho que a gente usava era o chamado campo aberto, que nada mais é do que uma caixa aí de uns 30 centímetros de quadrada, né, de 30 centímetros de lado, põe o animal lá dentro, um rato, basicamente, e vê o que ele faz. E, de um modo assim, curioso, eu arrumei um campo aberto megalomaníaco. O meu campo aberto media 1,20 m por 1,20 m. Era um negócio imenso. E acabou sendo usado para esse tipo de trabalho. Os alunos, então, testavam os animais no labirinto em cruz elevado, no campo aberto, comparavam os resultados. Como os dois, supostamente, medem ansiedade, então os resultados tinham que bater e batiam, sempre. Esse campo aberto resolveu ainda o problema mais recente de uma supervisionada, a Paula, que trabalhou no laboratório, só que ela mexia com computação. E nós, então, tivemos o problema de que acendia uma lâmpada em cima do campo aberto, ele tinha o piso de fórmica, e a luz dava um reflexo
clareava tudo e o rato era branco. E quando ele passava naquela mancha, ele desaparecia. O que a gente vai fazer? Essa moça entrou firme, gravou sessões e começou a fazer análises uma atrás da outra e acabou resolvendo o problema. Então, aí o resultado era um videozinho com uma figurinha de rato que a gente enxergava o tempo todo. Isso depois virou análise de imagem. Durante a pandemia, dava para fazer uma radiografia, que é um recurso barato e fácil de utilizar, e com o celular fotografar a radiografia, e a análise que ela inventou acabou diferenciando o que era Covid do que era outro tipo de problema pulmonar. E nós ganhamos um prêmio da América Latina, uma menção honrosa, por causa desse trabalho, devido a esse trabalho. Dessa descoberta. Dessa descoberta. Então, era um laboratório assim que não tinha muita restrição. Quer dizer, chegou alguém lá, tem uma ideia boa, manda ver. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar, exatamente. Aí, para terminar uma história muito comprida, eu fui posto na rua. Quando eu fiz 70 anos, a universidade me deu de presente: o senhor está aposentado. Eu falei, mas eu não quero aposentar. Mas não tem jeito, está aposentado. Então, eu descobri que eu podia voltar como um professor sênior. Só que, na aposentadoria, entre aspas, aí, confiscaram 70% da área do meu laboratório, onde eu tinha criação de ratos, sala de cirurgia para os animais, sala de teste, biotério, tinha tudo isso, não podia ter mais. Então, numa conversa com um dos meus últimos orientados no doutorado, eu estava revendo algumas lembranças muito ternas, muito gostosas da minha infância, que era quem foi criado numa casa de antigamente, como diria o compositor, no tempo que havia galos e quintais. Eu tinha quintal, tinha galo e tinha um terreno ali no qual a gente levantava uma pedra, um tijolo, e aparecia um monte de tatuzinho de jardim. Então eu falei, olha, com um laboratório tão reduzido como está agora, talvez dê para trabalhar com o tatuzinho de jardim. É inacreditável. Todos os testes que a gente fazia com ratos, eu mandei fazer equipamento proporcional ao tamanho do tatuzinho e obtivemos exatamente os mesmos resultados que os animais. Recentemente, demos um jeito de administrar droga para o tatuzinho, tranquilizante. E o resultado, mais uma vez, foi o mesmo com ratos. O que me criou assim, um problema teórico muito grande, porque o rato é um mamífero. Tem um sistema nervoso, tem córtex, tem tronco cerebral, tem todas as partes que o ser humano tem também. E o tatuzinho tem meia dúzia de gânglios, 2 a 2, ele tem 3 pares de gânglios e acabou. Esse é todo o sistema nervoso dele. Então, isso gera problemas do tipo assim, se ele responde ao tranquilizante, ele está perdendo a ansiedade, perdendo o medo. Mas como é que ele pode ter medo? Onde está o medo e a ansiedade nessa ausência de sistema nervoso? Como é que ele pode ter medo e ter ansiedade se ele não tem o sistema nervoso apropriado para isso? Esse é o ponto que nós estamos parados agora, tentando resolver esse impasse. Vamos tentar, o primeiro trabalho publicado com droga vai ser esse. Nós descobrimos um jeito de injetar, não de injetar, mas de administrar a droga, que é pingando nas costas do tatuzinho. Como ele tem várias placas, a droga escorre entre as placas e vai para dentro. E é absorvido. Isso. Tem um outro aluno que está lá agora comparando esse método de pingar nas costas, que foi desenvolvido por um outro aluno, com fazer uma solução da droga, botar num algodão bem ensopado e põe o tatuzinho lá e deixa ele alguns minutos para que a membrana abdominal, não sei se ele tem abdômen, se eu posso falar isso, mas... A parte inferior. A membrana inferior, se ela absorve. Nós já fizemos alguns testes e tudo bem. E tem um aluno que foi
técnico de laboratório. E ele conseguiu, não sei como é que ele fez, eu ainda preciso filmar isso aí, ele conseguiu espetar uma agulha dentro do tatuzinho e extrair o sangue do tatuzinho, entre aspas, a hemolinfa. Então, ele agora está fazendo o mestrado, tentando comparar a injeção, da mesma maneira que ele usou para extrair, ele vai injetar a exposição da membrana ao líquido e a pingada nas costas, que a gente já sabe que funciona. Então, nós estamos agora parados nesse ponto aí, com esse impasse de que raio de coisa tem esse tatuzinho, ele sente alguma coisa? Ô Silvio, com isso, você está falando da sua paixão mesmo pelo comportamento evolutivo, pela evolução, né? Pelo entendimento do comportamento a partir da evolução. Você sempre foi professor de várias disciplinas de Animal Behavior, né? E eu me lembro muito, eu já fui aluna sua dessas disciplinas, eu me lembro muito das questões relacionadas à agressividade, né? Muitas vezes a gente pensa o comportamento agressivo como sendo exclusivo da espécie humana, e aí eu me lembro aqueles estudos dos primatas, em que você falava um pouco sobre agressividade, aquele livro Macho Demoníaco. Você pode contar um pouquinho pra gente? Assim, é privilégio nosso essa coisa da agressividade? Como que quem está um pouco inferior a nós na escala evolutiva, como que isso surge? Não é, não. Essa citação que você fez dos chimpanzés é porque quando a pós-graduação começou, e eu estou lá desde o princípio, quando ela começou, nós tínhamos 2 disciplinas obrigatórias apenas. Uma delas era as disciplinas da psicologia. Então, durante um semestre, o aluno tinha que ver psicofísica, motivação e aprendizagem. Motivação. No outro semestre, tinha que ver a parte da biologia, já que era uma pós-graduação em psicobiologia, então aí eles estudavam evolução, genética... Neuroanatomia, neurofisiologia e farmacologia. Isso. Quer dizer, essa era uma coisa que tinha, agora não tem mais. Que pena. Que pena mesmo, porque criaram várias outras disciplinas obrigatórias, então isso toma tempo do aluno, esse tempo é retirado da pesquisa, né? Mas, enfim... Eu entrei, então, nesse espírito da coisa e montei 2 disciplinas na pós-graduação, que são oferecidas até hoje. Comportamento animal, que é para mostrar para quem tem formação em biologia o que a gente olha quando vê um animal, o comportamento do bicho. E uma outra, comportamento de primatas, que é para mostrar para os psicólogos que a gente também é um animal, a gente tem uma biologia. E aí vem aquelas coisas que você lembrou aí. Jane Goodall, que foi uma grande estudiosa de chimpanzés, ela observou um grupo de chimpanzés e notou que o grupo cresceu demais. Os chimpanzés, mais de 35, 40 sujeitos, os grupos se dividem em 2. E esse grupo se dividiu em 2, foi cada um para uma parte do território, e numa época em que os recursos escassearam, e isso ela só descobriu depois, ela primeiro registrou o comportamento. Esses 2 grupos entraram em guerra, mas entraram em guerra mesmo. Quer dizer, os animais se reuniam debaixo de um grupo, se reuniam lá em volta de uma árvore, gritavam, batiam nas costas um dos outros, ficavam em silêncio e saíam marchando e iam para o território vizinho. Se lá eles encontrassem algum chimpanzé só, eles atacavam e matavam. Aliás, nem sempre matavam, mas eles atacavam com, um ser humano diria, com requintes de crueldade. Chimpanzé é muito forte, então eles arrancavam o ombro, arrancavam mesmo, tiravam do corpo, arrancavam os testículos, mordiam, batiam com pedaços de pau, eles usam armas desse tipo,
e largavam o chimpanzé do outro grupo ferido, mortalmente ferido. E isso na África não dura uma noite, porque de noite saem os leopardos, os leões, as hienas. Então, no dia seguinte, a Jane Goodall chegava lá, o chimpanzé não estava mais. Não existia mais. Não existia mais. Bom, aí então ela acompanhou essa luta entre os dois. Um dos grupos destruiu o outro todinho, e eram parentes, porque eles eram do mesmo grupo que foi separado em dois. E esse foi um estudo muito completo da ansiedade, da agressividade em animais. Agora, se a gente observar, os cães são agressivos. Não com todo mundo, obviamente. Os gatos são agressivos. E os ratos nem se fala. Camundongo é um bicho bravíssimo. Que morde o tempo inteiro. Morde o tempo inteiro, e quando ele é dono de um território, que pode ser uma caixinha de laboratório, de biotério, se puser um outro camundongo lá, esse outro camundongo vai apanhar, e muito. Então, isso é até usado como teste de laboratório para testar drogas que amansam os animais, esse tipo de coisa. Então, a agressividade tá esparramada por aí. Nos meus tatuzinhos, eu já observei encontros que a gente chama de agressivos. Eles têm um sistema. Então, o que os animais acabaram inventando, boa parte deles, inventando entre aspas, né? Foram Selecionando. Foram selecionando. São promessas de agressão, ou seja, são exibições de agressividade que dão chance ao oponente de analisar: será que eu vou me dar bem nessa briga ou eu vou perder? E isso resolve os dois lados da questão, porque muitas vezes os animais, um dos animais abandona a luta e nenhum dos dois sai ferido. Então isso é comum, mas uma penca de animais aí que a gente olha, aves, mamíferos, carnívoros ou não, mesmo animais como os bois, quer dizer, os bois, estou falando agora de touros, né, o dono da manada. Mesmo entre esses animais, eles têm uma exibição de agressividade. Um deles olha e fala: não, esse aí é muito para o meu caminhãozinho. Então, não há luta. Não havendo a luta, não há ferimento, não há perda de sangue, doenças, infecções por ferimentos, etc. Então, a agressividade existe, eu acredito, em tudo quanto é lugar. E eu me lembro bastante, nós chegamos a ler, não sei, lembro se estava em um capítulo do livro, se foi um artigo, de um primata que foi agredido, e aí ele se isola em um canto e fica durante uma semana procurando uma pedra para poder se vingar, o tal do comportamento de vingança. Fica um tempo procurando uma pedra que não fosse pequena, mas que ele conseguisse... não fosse grande a ponto dele não conseguir carregar, e que não fosse pequena a ponto dele não conseguir machucar. Que aí ele atravessa depois de uma semana, depois de 15 dias, e acaba matando a pedrada quem agrediu ele. Eu não me lembro exatamente desse episódio, mas eu estou quase apostando que eu sei quem é o autor. É Frans de Waals. De Waals, exatamente. Um holandês que estudou chimpanzé durante a carreira dele toda, e tem descrições assim absurdas. Um dos livros que ele escreveu é Política de Chimpanzés. Quer dizer, olhando a política de chimpanzés e a política dos nossos deputados aqui, olha, a diferença é que os chimpanzés não falam. Pelo menos não falam algo que a gente entenda, porque o comportamento é muito parecido, mas muito parecido mesmo. Eles chegam a ponto, eu não sei nem como é que eles fazem, porque até onde eu saiba eles não falam, mas eles chegam a ponto de formar grupos para ir contra o chefe do grupo que eles querem destronar. E aí eles conseguem fazer isso, às vezes matando o líder, e depois eles dividem o poder. Os que conspiraram, entre aspas, contra o chefe, eles dividem o poder. O poder aí, no caso, é ter acesso a fêmeas no cio.
que a fêmea do chimpanzé anuncia quando ela está fértil, ela anuncia, o traseiro dela assume uma outra cor e os machos sabem que ela está fértil. Então, eles acabam dividindo o acesso às fêmeas. Então, isso é um treco assim, parecido com política, né? Nós vamos fazer isso, nós vamos destruir aquele cara, depois o que sobrar dele nós vamos rachar por 2, por 3. Então, eu sugiro fortemente que entrem e tentem achar algum livro do Frans de Waals, que vale a pena. Vale a pena. E está ali a teoria da evolução toda exposta com um bicho que é muito parecido com o ser humano. É nosso parente, né? E comportamento sexual, Silvio? Dos bonobos, dos primatas? Aí entra uma comparação entre os 3 tipos de primatas que são os últimos a se separarem. Os últimos que eu digo assim, a linhagem dos primatas vem e vão assim se especializando, sei lá, os macacos do Novo Mundo, o gibão, o orangotango, e mais recentemente, do ponto de vista da evolução, nós temos esse tronco comum e temos a saída dos exemplares de Homo, robustos, erectos, dos quais sobramos 2 espécies, os neandertais e os sapiens, e os neandertais que não deram conta e acabaram se extinguindo, e só sobremos nós, como diz a música antiga, um samba antigo. Só sobremos nós. Então, 3,5 milhões de anos atrás, o ser humano sai desse ramo comum. Há 1 milhão de anos atrás, sai o bonobo, que é um tipo de chimpanzé, que no começo todo mundo chamava de chimpanzé anão, porque ele é menorzinho do que o chimpanzé o normal, vamos assim dizer, o Pantroglodites. E essa linha da qual saíram os humanos e os bonobos chega até o chimpanzé. Então, são 3 espécies que são muito parecidas. Nós nós compartilhamos com os chimpanzés a agressividade, a capacidade de fazer política, a capacidade de se agrupar para um fim comum, que são coisas que é difícil de entender, como aquele caso do de Waals, que os chimpanzés se reuniram debaixo de uma árvore, fizeram um barulhão danado, bateram nas costas um do outro, um deles sobe na árvore, vai lá e quebra um galho muito grande, precisou de uma força incrível, ele quebra, cai no chão, os outros chimpanzés pegam esse tronco, levam até a parede, levantam, encostam na parede e fugiram todos. Então, essa capacidade nós compartilhamos com os chimpanzés. Os bonobos são famosos por resolverem a maioria dos seus problemas com comportamentos sexuais. E nós compartilhamos uma parte disso com os bonobos também. As fêmeas escondem o cio, né? Nos bonobos, sim. As fêmeas não é como o chimpanzé, o regular, né? Porque o Pantroglodites. O bonobo é o paniscus, né, a espécie, elas escondem o cio, então, como fazem as nossas mulheres, quer dizer, o cio não é percebido nem por elas, pelas mulheres, a não ser que façam algum tipo de exame, esse tipo de coisa. Mas se resolvem também nessa base. Então, nós compartilhamos uma parte com os bonobos, uma parte com os chimpanzés. Os bonobos compartilham alguma coisa com os chimpanzés. É um tripé. E até o ato sexual do bonobo é frontal, né? O ato sexual do bonobo é uma complicação, porque eles fazem isso até pendurado nos galhos, né? De ponta cabeça. Mas eles são capazes de praticar o coito frontal.
Quer dizer, o sexo deixa de ter só a função reprodutiva, vai ter uma função também social. Exatamente, tem uma função social muito importante para bonobo. E principalmente para resolução de conflito, né? Quando estão com algum desconforto no grupo, para tudo. Para tudo. Momento de sexo, cigarrinho e tudo resolvido. É mais ou menos isso. E dizem as pessoas que o sexo depois de uma briga é muito bom. Casais humanos, quero dizer. Tem muita gente que diz isso. Nunca vi nenhum estudo, mas... A gente está falando de comportamento evolutivo, está falando de evolução de sociedades, e parece que a questão da evolução não está só ligada à questão das espécies, mas também há uma questão geográfica, ambiental e biológica que afetou a evolução de alguma espécie. Jared Diamond falava um pouco disso. Como que você vê esse aspecto na evolução? Bom, é óbvio que o ambiente propicia que certos comportamentos que são adequados nesse ambiente apareçam, né? É importante. Mas eu acho que o mais importante aí, talvez, seja o fato de que alguns comportamentos aparecem em todos os ambientes, como a agressividade que você lembrou. Outros comportamentos são de proteção. Então, um comportamento que a gente estuda muito no laboratório é o tigmotatismo, que muita gente fala em inglês, tigmotaxia, né? Usando até a pronúncia errada, aliás. Mas o tigmotatismo é uma tendência a se proteger ficando encostado próximo de superfícies verticais. E isso funciona. Quer dizer, se a gente soltar um rato dentro de um ambiente, ele em pouco tempo vai estar encostado na parede. Ambiente novo, quero dizer. Se o ambiente for velho, não. Aí ele conhece tudo, ele sabe, né, ele se sente bem. Mas num ambiente novo, ele vai para a parede. Outros animais fazem a mesma coisa. E tem estudos com humanos mostrando que os humanos também têm esse mesmo tipo de comportamento. Ambiente novo, encosta. Reunir as pessoas numa quadra de basquete, sob um pretexto qualquer, e falar, vocês vão lá, espere, a gente chega e vamos dar início à reunião. E a ideia era que os humanos chegassem e o que eles vão fazer ali? Não deu outra. Um grande campo aberto. Um grande campo aberto, foram para as paredes ou as cerquinhas ali do campo. Tem gente que vai em restaurantes, senta lá numa mesa quietinho, fica olhando para ver como é que o restaurante enche. E as primeiras mesas ocupadas são próximas das paredes. Então, de repente, a gente vê um comportamento que a gente estuda no rato, aparece no humano também. É isso que está me interessando agora, em que ponto determinado comportamento aparece, como ele se sofistica ao longo da evolução. Então, esse comportamento de procurar as paredes, eu observo nos meus tatuzinhos. Ora, o tatuzinho é um isópode terrestre, ele é parente do camarão, da lagosta. Então, se ele já apresenta essa resposta, é sinal que esse é um tipo de comportamento autoprotetivo que já está desde a época que apareceram os crustáceos, que é um negócio muito antigo, evolutivamente falando. Então, e é um comportamento que dá muito resultado, porque ele chega praticamente até os humanos. Ou seja, uma gama muito grande de animais faz a mesma coisa. Isso já foi testado até em larva de peixe recentemente. O Amauri, que trabalhou no laboratório, acabou depois trabalhando com peixe. E foi demonstrado no peixe respostas muito semelhantes a de ratos e resposta a drogas e a mesma coisa. E agora, recentemente, nós estamos publicando um artigo mostrando que a larva do peixe também tem esse comportamento de autoproteção. A gente está falando de dois comportamentos aí que vão entrar em algum momento em conflito, que é a exploração e o medo.
Que pressões que vão fazer com que se tome uma decisão de um ou outro comportamento? Bom, a exploração vai ganhar, mas Por causa dos recursos. por várias razões. Uma delas são os recursos, a outra você imagina a situação de um rato. Ele está lá quietinho, dormindo, ele dorme de dia, né? Ele está lá quietinho, dormindo, vem um gigante, pega ele pela barriga e põe ele num lugar que ele nunca esteve na vida, que ele não sabe, não faz a mais pálida ideia do que vai acontecer ali. Então, a primeira coisa é procurar as paredes, e a segunda é ficar olhando. E a terceira é explorar, mesmo por duas razões. Tem alguma coisa aqui que me interessa? Tem um jeito de eu voltar para casa? Então, esse tipo de coisa torna os animais muito exploradores. E isso, tudo quanto é bicho que eu vi até hoje, botou num ambiente novo, vai acontecer esse padrão de exploração. E aí, no caso, a gente não pode confundir. Quer dizer, o que faz em laboratório é o animal que vai para um ambiente novo, completamente novo. No ambiente do próprio animal, o que ele tem? Ele conhece a geografia, mas não conhece as alterações recentes. Então, a alteração recente é assim, tem um predador por aqui, a alteração recente apareceu uma fruta que eu posso comer, então ele tem que explorar todo aquele ambiente de novo. Ô Silvio, eu acho que para nós que trabalhamos com pesquisa, acho que a gente já está bem familiarizado essa questão do que é um modelo animal, por que é que se estuda. A gente está falando aqui do comportamento ansioso, lógico que o objetivo, quando a gente vai estudar ansiedade, é compreender a ansiedade do ser humano, encontrar quais são as bases biológicas desse comportamento, que tipo de medicamento que pode ser usado para diminuir esse desconforto, né? E para isso a gente começa os estudos lá usando os modelos animais. Você consegue explicar um pouquinho para quem não está habituado, né, com esse mundo da pesquisa, com o uso de animais para o estudo de transtornos mentais que afetam o ser humano, como que acontece essa ponte? A gente vai lá, estuda um animal, que é um rato, por exemplo, existe um modelo que pode ser o labirinto, um campo aberto, você ministra substâncias, isso modifica o comportamento desse animal. Como que isso chega lá no ser humano? Isso ajuda no quê? No desenvolvimento de drogas? Como que isso chega no ser humano? Até por conta dos cuidados éticos também que a gente tem. Uhum. Bom, no caso, a gente parte de um princípio que é o aparato nervoso de um animal tem importância naquilo que ele vai fazer. Então, esse aparato nervoso, por exemplo, no caso do rato, que é um bicho ultra usado em estudos comportamentais, farmacologia, fisiologia, bioquímica, se a gente descobre qual é a área do sistema nervoso desse animal que está controlando determinado comportamento, com quase toda a certeza no ser humano vai ser igual. Quer dizer, a mesma área vai ter o mesmo tipo de controle. Isso permite levantar hipóteses, inclusive fazer tratamentos, né? Os neurologistas que podem, se basear em estudos com animais para depois ver o que acontece nos casos que aparecem na sua clínica. É claro que o neurologista não depende de estudo animal, ele vai estudar o ser humano ao longo da faculdade de medicina e etc. Mas os estudos básicos acabam sendo feitos com animais e as drogas novas são testadas em animais. Isso sempre. Isso sempre. Estou pensando aqui, há um caso que não envolve sistema nervoso e acabou sendo desenvolvido em humanos.
que era o tipo de terapia, o tipo de técnica que eu usava quando eu fazia psicoterapia, que era o relaxamento, ensinar relaxamento para o paciente e depois treinar o paciente a usar o relaxamento para diminuir a ansiedade que tinha levado o paciente até a clínica, né? Então, isso não foi descoberto com rato, não. Isso foi descoberto com gente, a questão do relaxamento. A questão do enfrentamento pode ser feita com animais, né? Diminuir a intensidade do estímulo, que é problemático, diminuir até o ponto de quase não perceber e ir expondo o animal aos poucos a esse estímulo, de uma tal maneira que ele perca o medo, a ansiedade, quando esse estímulo aparece. Aí aumenta um pouquinho o estímulo, repete o processo, aumenta de novo, repete o processo, até um ponto em que o animal não se preocupa mais. E o vice-versa, né? Isso surgiu com animais. A gente pode pegar um estímulo que é inicialmente neutro e transformar num estímulo extremamente perigoso, que se faz com animais, por exemplo, tocando um som e dando um choque elétrico em seguida ou depois de um tempo curto. Feito isso várias vezes, o som já produz uma reação fisiológica muito intensa no animal. Então, nos animais, a gente pode testar certas hipóteses, sobretudo com animais que são mamíferos, né? Mamíferos, e tem um sistema nervoso equivalente. Então, dá para fazer esse tipo de coisa. O curioso disso é quando a gente percebe a mesma coisa em outros animais que não têm essa equivalência de sistema nervoso. Por exemplo, aprendizagem, que o Isaías Pessotti fez com as abelhas. As abelhas aprenderam a associar uma cor. Nos estudos dele, ele tinha 2 alavancas no aparelho, né? E tinha uma luzinha em cima. Então, ele treinou as abelhas se a luz está acesa, a alavanca da esquerda é que paga a recompensa. Se a abelha for na da direita, ela não ganha nada. Se a luz estiver apagada, é a da direita. E a abelha é um bicho que, as operárias, né, elas saem para fazer a coleta, pegam quantidades mínimas de pólen, ou sei lá, de coisas doces, levam para a colmeia e voltam para pegar mais. Se a fonte for muito grande, ela avisa as coleguinhas dela, e aí vem todas para a fonte. Se a fonte é pequena, a abelha fala, isso aí eu dou conta. Então, ela vai, entrega na colmeia, volta, pega, entrega na colmeia. E a alavanca era isso, né? Porque ela apertava a alavanca, subia uma panelinha mínima, pequenininha, com uma solução de água com açúcar. A abelha pegava, levava para a colmeia e voltava para pegar mais. Então, dependendo da cor, da luz estar acesa ou apagada, a abelha sabia se tinha que ir para a direita ou para a esquerda. Isaías complicou mais. Em volta dessa fonte de luz, ele botou um plástico azul. E tudo bem, continuava, né? Luz acesa, a esquerda é que paga a recompensa, luz apagada é a direita que paga a recompensa. Se luz apagada apertar a alavanca da esquerda, não acontece nada, não ganha nada, foi trabalho perdido. Depois que a abelha ficou mais uns tempos, ele tirou o plastiquinho azul e botou um plastiquinho amarelo. O plastiquinho amarelo trocava as regras. Agora, a luz acesa é a alavanca da direita que paga a recompensa, a da esquerda não. A abelha aprendeu isso também. Ele trocava o plastiquinho, a abelha fazia tudo certinho. Ele punha o outro, a abelha mudava de lado. Quer dizer, de repente a gente fica assim, mas pera, até onde vai a capacidade da abelha de aprender? O sistema nervoso da abelha é um negócio mínimo. É parecido com o do crustáceo, são 3 pares de núcleos e acabou, não tem mais nada ali. Não tem um sistema, vamos dizer, altamente especializado, como é o córtex de mamíferos, né? Não tem essas coisas. E, no entanto, ela aprende
E o curioso foi que chama-se discriminação condicional, esse tipo de processo. O mais curioso foi que a abelha aprendeu mais rápido do que o rato, na média. Aí que a coisa complica mais ainda, né? Interessantíssimo. Ô Silvio, eu tô me lembrando agora, eu tive a oportunidade uma vez de ir até os Estados Unidos e conhecer o laboratório do George Collier. Ah, que legal. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre aqueles esquemas de economia fechada que ele trabalhava, o que ele queria ver no esquema de economia fechada. Aquilo era uma maravilha. Eu passei 2 anos... Eu lembro o gato que morava lá no laboratório, né? Eu passei 2 anos no laboratório do George e estudei lá comportamento alimentar. Porque na época eu estava testando alguma coisa de comportamento alimentar aqui, porque um grande amigo que eu tinha, já falecido, numa circunstância bem ruim, o César Hades, trabalhava com essa história trabalhou uma época, ele trabalhava com tudo, mas ele trabalhou uma época com a história do reforço. Então, em vez de ele pagar o trabalho do rato com água, como todo mundo fazia, ele botou açúcar. E aí vai vir aquela questão, o rato trabalhava feito doido para ganhar o açúcar. Então, as pessoas às vezes até falavam, não, ele está fazendo isso porque ele está afim do valor calórico do açúcar. Rato não tem esse negócio, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Aí o César foi lá e trocou isso tudo por sacarina. E os ratos continuaram feito doidos na sacarina. E eu trabalhei numa época com isso, estudando o valor reforçador da substância doce, e várias coisas assim ligadas a isso. E foi nessa época que eu fui lá trabalhar com o George. O George estudava comportamento alimentar, que é outra coisa, outro campo. E ele mostrava que o comportamento alimentar tem 3 tipos de etapa. Uma das etapas é procurar a fonte. Onde é que está a comida? Por exemplo, um esquilo tem que andar à floresta para descobrir a árvore que tem a noz. A segunda etapa é como é que eu vou conseguir essa noz. Então, é a etapa da obtenção do alimento. E uma vez obtido o alimento, como é que eu vou comer esse alimento? Então, ele estudou isso, levantou bibliografia de vários autores que trabalhavam com esse ramo, mostrando que na natureza os animais têm essas 3 etapas. E cada etapa dessa daí é controlada de uma maneira. Então, ele levou isso para o laboratório. Então, o modelo era, em primeiro lugar, o animal não vivia numa caixinha de plástico e depois era testado 1 hora por dia. Quer dizer, o animal morava na situação. Então, dentro da gaiola do animal, tinha lá a alavanca para ele apertar, etc. e tal. No estudo que eu fiz, tinha 2 alavancas, uma luzinha em cima, e o animal tinha que abrir a refeição dele. Então, eu estudava o processo de abertura da refeição. Quanto que esse animal está disposto a pagar, em termos de exercício, de pressão de barra. De pressão à barra, para abrir uma refeição. Então, esse foi o que eu fiz lá. Aí, então, o rato ia lá, ele tinha que apertar 50 vezes a alavanca, aí acendia a luz dizendo, abriu uma refeição. Na refeição, ele apertava 10 vezes e ganhava uma pelota. Mais 10 e ganhava uma pelota. E a refeição fechava quando ele ficava, eu acho que era 20 minutos ou meia hora, sem comer, sem fazer nada, sem apertar a alavanca. Aí a refeição acabava e ele tinha que abrir uma outra. Então a gente observava coisas assim. Quando o preço era baixo, para abrir a refeição, o animal fazia de 7 a 11 refeições por dia. Se o preço fosse muito, mas muito barato mesmo, tipo assim, apertar uma vez, abre a refeição,
ele fazia 15, 16 por dia. Eu estudei o preço da refeição. Quando o preço da refeição ficou 500 pressões na alavanca para abrir uma refeição, ele fazia uma refeição a cada 30, 40 horas, e essa refeição durava 7, 8 horas. Então, o animal vai fazendo, ele vai gerenciando a sua economia de o quanto custa e o quanto que eu posso pagar. E o que acontece quando ele tem que gastar uma quantidade maior de calorias do que ele consegue ganhar? Ele continua tentando ou ele encosta em um cantinho da gaiola e morre? Ele encosta no cantinho da gaiola e morre, por incrível que pareça. E como é que ele consegue calcular isso? Que ele vai gastar mais calorias do que ele vai conseguir obter? Isso era que o George tentava entender, né? Mas é muito difícil, porque nós outros, humanos, fazemos uma conta e temos números e comparamos os números e dizemos, agora o rato não vai ganhar mais. Como é que o rato faz isso? Ele é capaz de fazer uma matemática? Então, dentro do cérebro do rato tem alguma área que faz esse tipo de comparação. E eles realmente, quando o gasto energético passa a ser maior do que o ganho energético, eles param de trabalhar. Simplesmente cruzam os braços e não fazem mais nada. Eu fiquei abismado quando eu vi isso daí. Quando eu vi assim, lendo os textos dele, né? E lá no laboratório a gente trocava ideias, assim, contava o que estava acontecendo, cada um no experimento do outro, porque a proximidade é grande, o tema era parecido, então a gente se interessava por tudo que eles faziam ali. Então tinha gente estudando como é que o animal reagia ao preço da pelota, como é que ele reagia, no meu caso, ao preço da refeição, como é que ele reagia quando não havia uma regularidade. Então tinha um monte de problemas que davam para ser assim, pesquisados lá no laboratório. Modelos experimentais são fascinantes, né? Muito sim. interessantes, e eu lembro muitos estudos de nado forçado também, que eu acho que rendem muita discussão. Esse é um modelo de depressão. É, o modelo de depressão. Isso é aquele comentário que eu fiz sobre há um pedaço do cérebro, do sistema nervoso do animal, que controla certas coisas. Então, no caso desse daí, tem teorias a respeito, eu não me lembro exatamente das teorias, mas o rato, quando é colocado num recipiente com água, ele nada e, numa certa hora, ele fala, chega, desisto, eu vou morrer. E para de... Ele nada tentando procurar uma saída para aquela situação, né? Exatamente. Ele mergulha, ele procura se tem algum lugar que ele consegue fugir do recipiente. É um bom nadador, inclusive, mas ele para porque ele não consegue achar a coisa. Percebe que é inescapável, né? É inescapável. Isso daí significa que o animal, num certo ponto, entra num estado, entre aspas, psicológico, que ele desiste, fala, não quero mais, eu vou morrer. Ele para. Esse estado é parecido com a depressão. E, curiosamente, as drogas que afetam esse tipo de modelo, o nado forçado, são usadas no tratamento da depressão. Que, cá entre nós, os pesquisadores também não sabem muito como é que funciona, né? Muito bacana. E outro comportamento que eu acho muito interessante, e aí eu queria ver com você, quais os mecanismos que sustentam ou justificam nesses modelos o comportamento de cooperação? De cooperação. Essa é uma história já mais complicada. Quais partes do sistema nervoso eu nunca vi, nenhum artigo trabalhando. A existência desse tipo de comportamento eu já vi vários. Então, o próprio De Waals, que fala com os chimpanzés, que descreve chimpanzés, você deve se lembrar daquele capítulo no qual ele trabalhava no zoológico de Arnhem, na Holanda, e havia um lago artificial, que era esvaziado periodicamente para limpeza, esse tipo de coisa. E
num dos dias lá que foi esvaziado, tinha uma corda pendurada da borda do lago até o fundo. E um dos chimpanzés desceu pela corda e foi fazer, não sei o que lá, explorar o ambiente lá dentro. Vai ver que ele era curioso, né? O que será que tem aqui embaixo? O dia que esvaziaram, ele foi lá. E 2 outros puxaram a corda e ficaram, entre aspas, rindo, mas faziam uns barulhos, olhando o desespero do outro lá embaixo, porque o lago artificial estava começando a encher. Então, um desesperado lá embaixo, 2 gozadores morrendo de rir lá em cima. Quem resolve, uma fêmea velha, vai lá, pega a corda, joga de volta para o coitado subir. Então, o que levou essa fêmea a fazer isso? Provavelmente é o mecanismo que a gente chama de empatia. Quer dizer, é aquela sensação de se colocar no lugar do outro, sentir o que o outro está sentindo e aí, então, resolver ajudar. Mas isso aparece em ratos também. Então, tem um estudo feito com ratos, nos quais eles colocam um rato dentro de tipo de um balde, e na borda do balde uma superfície plana. Só que o nível da água ficava numa certa altura que não permite o rato que está dentro d'água segurar na borda e subir. Não permite. Era maior a distância do que o corpo do rato. E puseram o rato lá dentro e puseram uma rata do lado de fora, andando na borda. Ela olha aquele rato tentando subir, ela olha. Num certo ponto, o rato chega perto dela, ela segura na borda, mergulha a parte inferior do corpo e o rato pode agarrar nela e subir. Se segurar nela e subir. Quer dizer, isso daí... Um salvamento. De novo, a empatia, né? Então, um animal vê o outro lá dentro, tem essa... Supõe-se que tenha essa sensação de se eu estivesse lá, eu estaria me sentindo muito mal e resolve ajudar o animal. Então, tem essas coisas com animais. Por outro lado, tem aquela hipótese do gene egoísta, da persistência, da sobrevivência, né? Sim, mas aí é um negócio de mais a longo prazo, né? Porque a gente não pode esquecer a questão dos estímulos que ocorrem. Então, tem aquele caso famoso uma leoparda matou uma fêmea de bugio. Ela estava andando lá, a leoparda pulou em cima, matou. Quando a leoparda foi arrastar a fêmea para o alto da árvore, que é o que os leopardos fazem com caça, levam para cima da árvore e vão comendo ao longo dos dias. Ela percebeu alguma coisa se mexendo ali no meio do pelo da fêmea, de bugio. E era um filhote. A leoparda olha aquele filhote, agarra ele pela nuca, como fazem os felinos, e levou o filhote para uma árvore. E botou o filhote num galho e protegeu ele com as patas assim. E isso tudo foi filmado, porque, por coincidência, tinha uma equipe pesquisando esse tipo de agressividade em leopardos, como é que é a interação com os primatas. Então, eles filmaram isso tudo, quer dizer, a leoparda largou a caça ali, porque o filhote é um estímulo meio que universal, vamos assim dizer. Todo filhote tem cabeça grande, olho grande, testa mais larga, corpo miúdo, e esse tipo de coisa costuma despertar uma ternura nos adultos. E cuidado também, né? E cuidado, claro, e cuidado. Então, é o que acontece com os humanos e filhotes de cachorro, de gato e crianças. Então, quando alguém quer trazer simpatia para um personagem, faz como faz o Maurício. Os desenhos do Maurício, da Turma da Mônica, são todos cabeçudos, olhudos, testa larga. Então, tem esse tipo de estímulo evoca o comportamento de proteção. Então, no fundo, o que a gente vai ter é
é vamos dizer, uma disputa. Qual é o estímulo que vai prevalecer? É o da agressividade? É o do cuidado? Então, essa filmagem, embora seja um caso só, foi um negócio muito sintomático, né? Porque o macaquinho apareceu lá com o cabeçudo, zoiudo, né? E ela se apaixonou por ele e ela quis se apaixonou protegê-lo. por ele, largou a caça, que era a mãe, e levou o filhote para o alto do galho, como se fosse um filhote de leopardo. Bacana. É muito bacana. E eu acho que, de tudo que eu pude observar, do tempo até relativamente menor do que todo que a Juliana pôde, né, conviver com você, Silvia, sempre foi muito notável a tua inteligência, que para mim fica evidente na parcimônia e na elegância da montagem de experimentos. Eu acho que isso sempre foi uma coisa assim muito interessante, que todos os alunos aproveitaram demais isso, né? Foi uma característica que sempre marcou muito, né? Ver como você consegue ter a capacidade de delinear experimentos de uma forma muito, muito elegante mesmo. Então, aí eu acho que eu queria começar contando como que eu conheci o Silvio. Eu acho que vale a pena a gente entrar um pouco nessa questão da pós-graduação, dos alunos do Silvio. Eu acho que... Porque eu acho que tem algumas histórias que eu acho que eu atribuiria a você parte da história do Pint of Science, né? O que todo mundo hoje conhece como Pint of Science, que é uma reunião de divulgação científica, era muito o que acontecia nos encontros dos alunos que paravam depois do expediente para tomar uma cerveja, como você descreveu, mas que era aquele ambiente que não era pela cerveja, mas era pela socialização. Sempre pela muito cerveja bacana. também. E pela Ué, cerveja por que também. não? Qual que é o problema da cerveja? A nossa área de churrasco, né, Silvio? Pois é, Nós tínhamos totalmente destruída. Eu fui lá esses dias, eu quase chorei a hora que eu vi aquela cena. Pois é. Né? Não tem motivo para destruir, porque alunos continuam se formando, churrascos no momento da defesa deveriam continuar sendo obrigatórios, né? Qualquer dia eu te mostro as fotos daquela área, desde que eu plantei as primeiras árvores. Eu vou tudo lá para ver. aberto. Eu vou lá para ver. Como que eu conheci o Silvio? Né? Eu fiz a minha graduação em psicologia em Assis, na Unesp, e eu fui aluna do Pedro Cruz. Então, eu comecei o curso de psicologia, era um curso bem focado para psicanálise. Eu não entendia nada do que aqueles professores falavam. E eu encontrei ali um refúgio no laboratório do Pedro, de psicologia experimental, logo no primeiro ano. Então, eu acabei fazendo uma iniciação científica. O Pedro já trabalhava com labirinto em cruz elevado, que é o modelo animal de ansiedade. Ele fazia, na época, acho que estava terminando o doutorado dele com análise etológica dos animais, né, no labirinto em cruz. E eu fui fazer lá minha iniciação científica. E aí fiz primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Quando chegou no quarto ano, o Pedro chegou para mim e falou: Juliana, você vai se formar ano que vem. O que é que você vai fazer da tua vida? Eu falei: mas como assim? Ainda tem um ano de faculdade? Eu não preciso pensar nisso. Ele falou: precisa. Porque se você quiser continuar, fazer pesquisa, você precisa tomar essa decisão agora. Porque o quinto ano vai ser essencial, né, nessa tomada de decisão. E foi aí que você foi até Assis, a convite do Pedro para alguma palestra, alguma coisa. A gente saiu depois da palestra, nós fomos em uma churrascaria e você falou: olha, Juliana, se você tiver interesse, dá um pulinho lá no meu laboratório, ano que vem a gente vê o que faz. E durante o quinto ano da minha faculdade, eu fiquei o quinto ano todo vindo aqui para Ribeirão. Eu vinha, pegava o ônibus lá na sexta-feira, viajava à noite, chegava de manhã aqui na USP. Você me deu a chave do laboratório, entrava no laboratório, ficava medindo o consumo de sacarina nos ratos, né, quantificando um monte de coisa, aquelas pipetas lá que a gente ministrava sacarina. E passei durante o meu quinto ano da faculdade. Domingo eu voltava para Assis, tinha lá meu último ano na faculdade, e eu lembro que mais ou menos em agosto, setembro, você me chamou: Juliana, vem aqui, ó, eu vou te entregar uma coisa. Isso daqui é uma carta em que, com essa carta, você consegue se inscrever para fazer a prova que era a seleção lá do mestrado da psicobiologia. Então, era uma carta meio que eu aceito ser o seu orientador, né? Aquele momento, assim, foi muito importante na minha vida. Prestei a prova da psicobio, na época era prova que a gente estudava por conta, né? A gente não tinha os cursos que nos ajudavam. E passei no outro ano. Eu lembro que eu fui a única da minha turma que se formou, pegou a mudança de Assis e já trouxe para Ribeirão, porque eu já tinha sido aprovado no final do ano no mestrado. Daí eu vim aqui em Ribeirão, né?
E trabalhei com você durante o mestrado, durante o doutorado, né? Além de tudo que você me ensinou do ponto de vista de pesquisa, né? Tudo que você me ensinou do ponto de vista da vida mesmo como pessoa, né? As nossas conversas, as nossas saídas para tomar cerveja com o pessoal do laboratório, os nossos almoços, assim, tudo isso foi um momento muito importante da minha vida. Até hoje, cada vez que eu vou lá no laboratório, eu entro na USP para te visitar, eu me emociono. Eu me emociono quando eu vejo o cactus plantado lá na frente do nosso laboratório, né? Então, foi uma época muito importante. Aprendi muito com você, aprendi a fazer pesquisa, aprendi a observar comportamento, né? Depois acabei indo para a área da clínica, mas essa questão da observação do comportamento, todo esse treino que a gente tem na pesquisa, nós desenvolvemos o Exploret, né? A gente botava o animal lá na situação experimental e ficava com... Usamos até hoje. Sim, até hoje o pessoal da... Eu fui banca de um aluno do Norberto, e que ele trabalhou com as serpentes no campo aberto e ele usou o Exploret. A hora que ele falou Exploret, eu falei, é o Exploret? Ele falou, é o mesmo. Então, muita coisa. Foi muito aprendizado. Acho que foi uma experiência fantástica. Só tenho a te dizer uma coisa. Obrigado, Silvio. Que bom. Foi um prazer mesmo conviver com você Fico todos feliz esses de anos. saber que a coisa rendeu no seu caso aí. Eu acho que não rendeu só no meu caso, não. Porque tem rumores, né? Há rumores de muito tempo na USP, e aí eu estava por fora de tudo isso. Fui por um tempo lá e acabei testemunhando e vou dizer que é verdade. Há rumores de que havia uma embaixada colombiana em Ribeirão Preto. Essa foi a época em que eu era a única que falava português no laboratório. Só eu falava português. O resto, mais ninguém falava português. O espanhol era a língua oficial do nosso laboratório. E se fosse pedir para essas pessoas falarem hoje alguma coisa, o que será que elas diriam? Não sei, vamos ver. Vamos ver o que elas diriam. Tem aí algumas pessoas falando algumas coisas. Oi, Silvio, que alegria ter sido convidada para gravar essa mensagem. Eu conheci o Silvio quando cheguei a fazer a pós em Ribeirão Preto, e aí ele virou meu orientador. Dele aprendi muitas coisas da pesquisa, mas também aprendi a curtir o fazer pesquisa. Mas além de orientador, ele foi orientador de vida. Isso foram muitas conversas, aprendi a dançar tango com ele, a curtir os botecos, a beber muita cerveja. Silvio, você sabe que aqui na Colômbia tem uma turma que, além de ser teus ex-alunos, são grandes amigos e levam você no coração. Está em mora de vir nos visitar. Um grande beijo. Bom, falar sobre Silvio Morato, né? Esse grande cara foi meu orientador de doutorado, né? E poderia falar várias coisas sobre ele, mas eu gostaria de falar sobre duas sementes que ele plantou em mim que germinaram. A primeira foi naquela época que eu estava fazendo doutorado, né? Todo aquele estudo que a gente fazia sobre modelos animais, e o Silvio falava que pouca gente olhava com atenção para o grooming behavior. Aí, quando eu vim trabalhar aqui em Londrina, lembrei disso, né? Concordava com a visão dele. Procurei olhar para esse comportamento, fiz várias pesquisas sobre esse tema, orientei pós-graduação, né? Fizemos um trabalho científico muito interessante, muito frutífero, sobre esse tema que Silvio plantou semente. A outra semente, interesse mais recente que eu venho desenvolvendo, venho estudando, né? Que é a neuropsicologia da consciência, e quando eu olho para a minha história, quem olhou para isso, quem falou sobre isso? Silvio Morato tinha uma disciplina optativa da graduação sobre consciência, e isso acabou ressoando de alguma maneira. Em algum momento eu me voltei para olhar para esse assunto, né? Então, só posso saudar o Silvio, né? Ficar feliz que ele está aí compartilhando os conhecimentos dele, são muito ricos, com certeza. Profesor Dr. Caballero Silvio Morato de Carvalho, nosso amigo, nosso professor querido, muito lembrado. Quanta saudade! Posso falar em espanhol? A primeira coisa é que nunca nos falte. Quanta lembrança, quanta ensinança, quanto compartilhar juntos muitas coisas. Saudades de você.
aqui na nossa casa, escutando música e sempre desejando para você 3 coisas. Uma boa companhia para bater um papo legal e uma boa cervejinha que consiga enfeitar um momento criativo da vida. Aqui está sua aluna. Olá, Silvio. Que delícia poder te mandar aí um abraço e nesse espaço tão lindo que também está promovendo a nossa amiga. E não saudade, muita saudade, que sempre recordamos, sempre lembramos de você e das suas diferentes enseñanças, como diríamos em espanhol. Um grande abraço e pues te queremos muito. E sempre lo vamos a receber aqui com muito carinho, lo esperamos. Abração, muito forte. Abraço. Falar do Silvio, para mim, se resume a 2 aspectos: saudade e gratidão. Saudade por tudo que a gente viveu, né, em Ribeirão, por todas as trocas que a gente teve ao longo desse período, pelo acolhimento que o Silvio, né, teve comigo, né, afinal estava vindo de uma outra cidade, não conhecia Ribeirão Preto, né, e o Silvio foi absurdamente acolhedor, não só como orientador, mas, né, sendo um amigo, né? O Silvio sempre foi um amigo, uma pessoa muito próxima, uma pessoa sempre muito disponível para mim, em todos os aspectos, não somente para a gente discutir aquilo que dizia respeito, né, ao conhecimento teórico e técnico, científico, né, que permeava tanto o meu mestrado como o meu doutorado, né? Afinal fiquei em Ribeirão praticamente 6 anos, de 2009, né, 2014, mas também sempre disponível para me ajudar, né, refletir sobre coisas da vida, né? O Silvio sempre teve uma experiência de vida muito rica e ele nunca se furtou, né, em compartilhar, né, em aconselhar, né, a gente baseado nessa experiência de vida que ele teve, né? Então, a minha experiência com o Silvio ela foi muito além, mas muito além mesmo de uma orientação, né? Ela sempre foi permeada por uma amizade, né, que inclusive serviu de modelo para a forma como eu conduzo minhas orientações hoje, né? E aí a gente chega no segundo pilar, né, que para mim define a minha relação com o Silvio, que é gratidão. Posso dizer que tudo que eu sou hoje, as coisas que eu faço hoje, o modo de fazer essas coisas, elas estão muito, mas muito apoiadas naquilo que eu aprendi com o Silvio. O Silvio foi um grande mestre para mim, por isso da gratidão imensa. Então, quando eu planejo uma aula, quando eu escolho o conteúdo que vai ser trabalhado, quando eu penso na dinâmica que vai ser utilizada para trabalhar esse conteúdo, quando eu penso no que eu vou pesquisar, na forma como eu vou pesquisar, nos aspectos que são importantes a serem pesquisados, nos meus interesses de pesquisa, tudo está o Silvio, tudo está o que eu aprendi com o Silvio. Talvez ele não tenha sido a pessoa que me iniciou na ciência. A isso eu devo ao professor Amaury Gouveia Júnior. Mas com certeza ele foi a pessoa que me lapidou e me consolidou. Não só como cientista, mas também como docente. Só quem conviveu com o Silvio, quem teve o privilégio de ser aluno do Silvio, sabe o grande mestre que ele sempre foi. Das aulas maravilhosas que ele sempre deu, do cuidado que ele sempre teve para trabalhar o conteúdo e da preocupação, principalmente, em conduzir o conhecimento de uma forma que fosse acessível para todas as pessoas. Esse sempre foi um grande legado dele e é um legado que eu vou carregar para a minha vida toda. Então, seu Silvio, que é a forma carinhosa como eu sempre te chamei, eu só posso te desejar vida longa e próspera, que você permaneça existindo na vida das pessoas em Ribeirão Preto, para que mais pessoas tenham o privilégio, né, de ter a mesma experiência que eu e outros alunos seus tiveram. Um grande abraço para você e até mais. Eu acho que mais do que falar do Silvio como meu orientador, para mim é bom lembrar o jeito no qual eu dirigi os estudantes que eu dirigi até agora. Em todos eles é possível ver o sinal do que o Silvio ensinou para nós. O gosto pelo ensino, pelo processo do estudante, das dúvidas, dos erros, como a gente é mais uma guia, não é quem fala como fazer ou não fazer, porém é a pessoa que com paciência espera até que o aluno descubra o que está fazendo errado, mas também curta aquilo que está fazendo certo. Para mim foi um privilégio ser aluna do Silvio e acredito que no meu dia a dia as palavras do Silvio, o exemplo do Silvio, até a cerveja do Silvio estão presentes no relacionamento que eu estabeleço com meus alunos, que mais do que meus alunos também são meus amigos. Eu espero que o Silvio
desfrute muito desta iniciativa da Ju. Eu mando um grande abraço para ele e gostaria de que ele voltasse para a Colômbia pronto para visitar a gente e, obviamente, compartilhar uns bons momentos com ele. Um grande abraço, Silvio. Obrigado, Ju. Comigo, o Silvio sempre se portou com uma certa elegância ético-moral. Tivemos alguns embates metodológicos, mas isso era corriqueiro. Ou era uma coisa, era algo quase inevitável na relação orientando-orientador. Meus textos e a forma de apresentação dos dados produziam um tilt na paciência intolerante do Silvio. Disso resultava um quê de um show, mas eu acho que era fruto do dever de orientar, temperado com algumas doses de afeto, o que são responsáveis por uma amizade sustentável. Em perspectiva, eu acho que foi uma dedicação notável da parte dele. Ao longo dos anos do mestrado, partes do doutorado e até no pós-doutorado, tivemos autonomia e independência experimental, metodológica e profissional. Frequentamos vários congressos, fizemos boas discussões, ouvimos histórias, contamos histórias, bebemos muito, demos muitas risadas e sempre em muito boa companhia, como a do César Hades, do professor Werner, George Kohler, para lembrar de alguns. O Silvio e sempre foi um sujeito de muitos recursos. Várias pessoas se aproveitaram de suas ferramentas e do uso que ele fazia delas. Fui um dos privilegiados em muitos aspectos. Em sua companhia, eu conheci pessoas excepcionais. Participei de discussões que moldaram a minha visão de mundo e fui estudar em outras universidades. Cultivei e cultivo a amizade, o bom respeito e uma tremenda admiração pelo espírito curioso e intrigante do Silvio Morato. Cada um inventa o futuro do seu jeito. E sempre que se tenta, acaba inventando um monte de coisas ao longo do caminho. Silvio tem e tinha seu jeito de inventar o futuro. Se não resolveu múltiplos problemas, e nem o da origem, influenciou múltiplos estudantes que se tornaram docentes em várias universidades. Prova disso será a miríade de vídeos e declarações de seus saudosos. Salve, Silvio! Grande abraço. Nossa. E aí? Consegui chegar até o Ari? Haja coração, nossa. Que delícia. E isso é só uma parte da história. Imagina, uma parte muito pequena, Silvio, uma parte muito pequena. Eu pude observar um pouco de fora, mas sempre uma coisa que pude realmente notar, como todos aí falaram, né, é essa relação que sempre foi além da orientação. Eu acho que isso sempre foi um traço muito importante teu, Silvio. Eu acho que você é uma pessoa que eu pude observar como esteve presente em momentos de história da Ju, inclusive de decisões de vida importantes, assim como de todos os outros. E acho que esse traço, né, é muito raro de ir além dessa formalidade do papel do orientador, mas fazer realmente ter um papel maior na vida das pessoas, como você teve na vida de todos eles, que estão aí pelo mundo afora, hoje, testemunhando e reproduzindo isso que você ensinou. Muito raro, muito lindo de ver. Eu acabei tentando emular 3 pessoas nessa área, que é o Luiz Oliveira, o Isaías e o professor Greff. Então, quando eu pegava essas orientações, eu frequentemente me perguntava o que o Isaías falaria nessa hora. Como é que o Greff agiria nessa hora? Então, eu devo a essas 3 pessoas. E ao professor Savaia, aquele do primeiro ano. Mesma coisa. Quer dizer, a gente não vem do nada, né? A gente tem uma herança. É isso aí, gente. Nossa, pegou fundo, esses vídeos aí. Que bom, que Pegaram bom. fundo. Silvio, acho que o objetivo era a gente... Mas antes eu queria aproveitar, porque o pessoal falou umas coisas interessantes e acho que muita gente ficou curiosa. E eu acho que uma coisa muito bacana é falar sobre 2 aspectos. O primeiro deles é a questão da cerveja e do tango. O tango, acho que que isso passou assim rapidamente por aí, acho que é uma parte extracurricular muito bacana. O tango, tinha uma época, Mara e eu decidimos
que seria bom a gente começar a fazer aulas de tango. E entramos numa escola de tango, de dança que tinha aí, um argentino e a mulher dele, o Juan e Adriana. E por esse intermédio a gente acabou indo para a Argentina depois 1, 2 vezes por ano para fazer aulas lá em loco, né? Na coisa. E depois, na volta, no laboratório, eu acabei montando um salão. Aliás, o laboratório foi construído pensando numa área grande, já com a intenção de dar aula de dança ali. E acabou dando certo durante muitos anos. Muitos anos eu fiz tango lá durante muito tempo. Dança. E o tango era uma espécie de desafio, né? Então, nossa, esse povo todo dançou lá. Esse povo todo dançou lá. E essa coisa da dança e a pesquisa são coisas que estão associadas, né? Também eu lembro do Norberto, que dava aula de salsa. Exato. Norberto dava aula de salsa, acho que deve dar até hoje. Então. É. E a cerveja? Que o Henrique falou, o tango e a cerveja. A cerveja é uma coisa que eu aprecio muito, então frequentemente eu vou em cervejarias e meu filho herdou o gosto, então a gente, quando se reúne, nós vamos procurar cervejas do tipo X, do tipo Y. Não que a gente despreze as outras quando não tem, mas eu gosto de apreciar uma boa cerveja. E o que eu me lembro também, você falou das nossas saídas para tomar cerveja, coisa e tal. Eu me lembro dos congressos que nós íamos. Quando a gente chegava no congresso, o Silvio abria o espaço, o boteco do Silvio Morato. E quanta pesquisa e quantos encontros... Não era o boteco. Foi discutido aqui. Era na beira da piscina. Na beira da era piscina. Era o escritório do Silvio. A FESB, lá em Caxambu, na beira da piscina. O escritório do Silvio Morato. Servia para 3 coisas. Uma delas era guardar a bolsa de mulheres. Exatamente. A outra era tomar cerveja e a outra era discutir pesquisa, fazer análise estatística. E parceria. Quantos alunos que não foram para fora, não vieram de fora, né? E essas parcerias nasceram ali no escritório do Silvio. Que bom. Quantas histórias. Silvio, eu acho que é muito importante isso. Você transbordou, né? Eu acho que tudo isso que você deixou e continua fazendo por alunos que estão lá hoje no teu laboratório, realmente é muito importante para a vida das pessoas. Então, acho que todo mundo, inclusive eu, tive a oportunidade de passar por algum tempo ali, brincando com os labirintos de vidro. Tive também esse privilégio, esse prazer, e tudo que a gente pode dizer é muito obrigado, e vamos aguardar as próximas novidades. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui, de rever o meu pessoal, que é muito querido. Eu gosto muito de alunos, dos meus alunos. Então... Obrigada, Silvio. Também só tenho a agradecer. Não. Quando precisar é só Obrigada falar. Mesmo. Nós fazendo tudo de novo. Ok, combinado. Tá bom. Isso aí. Muito obrigado, Silvio, e obrigado a vocês que acompanharam a gente até agora. Sabem como que tem muito conhecimento aqui, que vale a pena ser compartilhado. Se você curtiu, então continue seguindo nosso canal, continue acompanhando nosso podcast, compartilhando esse conteúdo, porque até o próximo episódio a gente vai ter muito mais. Um abraço a todos.